Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais uma aula do nosso movimento Aprender Mais. Toda vez que vocês verem, olha só, essa logo aqui, ó, toda colorida, e essa palavra mais, significa que as aulas são aqui do nosso livro Emai Ler e Escrever, agora do volume 2, certo? Que você já recebeu aí na sua escola. Então, nós estaremos realizando agora as atividades aí do seu livro Emai Ler e Escrever. Hoje é a nossa aula de número 5, certo? Então, aí na sua casa, você vai pegar agora o seu livro, o Emai Ler e Escrever, abrir na primeira parte, que é a parte com a borda na cor laranja, onde nós temos as atividades de matemática, certo? Na aula de hoje, vamos trabalhar a atividade 17.3, e nós estaremos realizando a resolução de situações, problemas do campo multiplicativo, envolvendo os conceitos de metade e dobro. Então, sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. As atividades estão aí na página 11 do seu livro, tudo bem? Então, antes de começarmos a aula, precisamos entender esses dois conceitos, né? O que significa metade? Metade é quando dividimos algo em duas partes iguais, igualzinhas. Não é uma parte maior e outra menor. São duas partes iguais, certo? Então, aqui nós temos a metade, ó, do meu lado, aqui do nosso lado esquerdo, nós temos a metade de uma laranja e aqui do lado direito, uma laranja inteira, certo? Então, a metade é quando dividimos igualmente. Como eu represento metade utilizando números? Eu represento o número 1, porque eu vou pegar uma única parte das duas partes que foram partidas, certo? Então, lembrar aqui da regrinha, ó, da leitura de frações, tudo bem? E o dobro? O que significa eu dizer o dobro? Significa que eu tenho duas vezes um determinado número. Então, observa aí na imagem. Quantas laranjas vocês estão vendo aí na imagem? Apenas uma laranja. Mas se eu disser, né? A professora Cristiane tem o dobro de laranjas da professora Juscelia. Significa que a professora Cristiane tem duas laranjas e eu só tenho uma, né? Então, dobro duas vezes o número, certo? Então, olha aqui, como eu represento o dobro com esse número e esse sinalzinho, duas vezes, tudo bem? Então, toda vez que nós usarmos a palavra dobro, significa que são duas vezes, e quando eu utilizar a palavra metade, significa que eu dividi, ó, em duas partes iguais, certo? Repartido igualmente, tudo bem? Então, vamos lá? Na atividade que está aí na página 11, ó, atividade 17.3, ela começa assim. Pedro, Antônio, Mariana e Silvia continuaram com os desafios e desta vez tinham que terminar de preencher o quadro abaixo, descobrir e escrever os títulos para serem colocados na primeira linha, que representem características desses números relacionadas com o número da coluna do meio. Então, eles colocaram apenas aqui, ó, a palavra número. Aqui nós vamos completar, vocês vão escrever aí no seu livro e aqui também. Então, essa primeira linha, ó, está faltando completar, ó, com as informações. Mas para isso a gente precisa analisar, ó. Vamos analisar essa primeira linha aqui, os três números, número 18, número 36 e o número 72. Qual será que é a relação? O que eles têm, ó, de parecido entre eles, ó? Significa dizer que o número 18, ó, o número 18 e o número 72, nós vamos analisar esses números agora. Então, eu tenho 36, que é o número que está lá na coluna do meio. 36, se eu dividir por 2, vamos observar quanto será que vai resultar, né? Então, duas vezes, qual número dá 3 ou perto do 3? Duas vezes 1. Duas vezes 1, 2. 3 tira 2, sobra 1. Tenho 6 lá em cima,
ele desce e forma 16. 16. Tem o 16 na tabuada do 2? 2 vezes qual número dá 16? 2 vezes 8. 2 vezes 8, 16. 16 menos 16, 0, 0. Olha qual número nós chegamos? No 18. Então, para calcular a metade, eu tenho que dividir por 2. Então, o primeiro número lá da primeira coluna, que é o 18, qual será que vai ser o título daquela coluna? Vamos pensar? O título vai ser o quê? Metade. Porque os números que nós vamos ver na primeira coluna, todos eles serão a metade de um número. E o número 72, vamos ver se ele é o dobro? 2 vezes o número 6 dá quanto? 12. E 2 vezes o número, aliás, 12, o 2 da unidade fica, o 1 da dezena sobe, né, pessoal? E 2 vezes o 3, 6, mais o 1 que está aqui em cima, 7. Eu tenho 72. O 72, ele é o dobro do 36. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem aí no seu livro agora? Que vocês completassem, ó, a primeira coluna com metade do número e aqui a terceira coluna, porque a segunda já está preenchida, com o dobro do número. Então, 18 é metade do número 36 e 72 é o dobro do número 36. Aqui, 31 é metade de 62 e 124 é o dobro de 62, é 2 vezes 62. Agora, 74, qual que é a metade de 74? Se você fez a continha de dividir, você descobriu que é 37. E qual que é o dobro do 74? 2 vezes o 74 vai dar 148. Aqui no 86, já está metade, está preenchido. O dobro do número é 172. E qual é a metade do 86, pessoal? 43. Os próximos números vocês vão completar com a metade e o dobro. Lembrando que sempre observando ó, o primeiro número, o número que está aqui na coluna do meio, tudo bem? Na questão número 2. Então, depois de resolver esses cálculos, os amigos conversaram sobre suas coleções de figurinhas. Ajude-os a responder as perguntas. Letra A. Pedro contou que já colou em seu álbum 120 figurinhas, ele já colou. Antônio conseguiu colecionar apenas a metade da quantidade de Pedro. Então, Pedro tem 120 e o Antônio conseguiu o quê? Colecionar só metade. Quantas figurinhas Antônio tem? Qual é o cálculo que eu faço para descobrir a metade mesmo, pessoal? Qual vai ser esse cálculo? Divisão. Então, eu divido 120 por 2 e encontro o resultado para identificar quantas figurinhas que o Antônio tem. Façam o cálculo aí, pessoal, bem do ladinho, né? Não tem muito espaço. Se vocês quiserem, podem fazer também no caderno. Só anotar lá, atividade do livro EMAI, página 11, e anota os cálculos, tudo bem? Questão B. Mariana disse que tem o dobro de figurinhas colecionadas por Silvia, que são 52. Quantas figurinhas Mariana tem? A Mariana disse que tem o dobro da quantidade da Silvia. E quantas figurinhas a Silvia tem? 52. Se a Mariana tem o dobro da quantidade de figurinhas da Silvia, ela tem 52 vezes 2, que é o dobro, certo? Façam o cálculo aí no seu livro e respondam a questão. E na letra C, a partir dessas informações, quantas figurinhas os 4 amigos têm juntos? Então, para responder, eu preciso observar as informações da letra A, da letra B, né? Para responder a questão C. Então, eu sei que o Pedro tem 120, que o Antônio, né? O Pedro tem 120, que já apareceu no enunciado da letra A. O Antônio tem a metade do Pedro, então o Antônio tem 60 figurinhas. Vou colocar já os números aqui, ó. Quantas figurinhas eles têm junto? O Pedro tem 120. O Antônio tem metade da quantidade do Pedro, que é 60.
A Mariana tem o dobro da quantidade da Silvia, que é 104, e a Silvia tem só 52 figurinhas. Então, os 4 amigos juntas, quantas figurinhas eles têm? Eu preciso fazer o que com todos esses números? Somar. E lembra de um detalhe bem importante, ó, o zero, ó, aqui na casa da centena eu não tenho nada, eu deixo zero, para não me confundir na hora de realizar os cálculos, certo, pessoal? Então, façam o cálculo aí com muita atenção. Se você precisar, pausa o vídeo, copia direitinho no seu livro e responda as questões, certo? Olha só, e não se esqueçam de fazer todas as correções das atividades aí no seu livro, certo? Essa foi nossas atividades de hoje, do nosso movimento Aprender Mais. E eu espero vocês na próxima aula, certo? Tchau, tchau, pessoal.